A Suíça é conhecida principalmente por uma coisa: neutralidade, chocolate, belas montanhas, queijo e a maior renda média do mundo. Eu sei, foram 5 coisas, mas vocês sabiam que a Suíça também é o país mais invulnerável do mundo? E na verdade, isso nem é uma coisa recente, mas sim um fato há séculos. Há muito tempo, nenhum outro país ousou invadir ou conquistar a Suíça. Nem os franceses, nem os italianos e nem mesmo Hitler se atreveram a enfrentar a Suíça. Mas por quê? Qual é o motivo pelo qual um país que não se envolveu em conflitos reais há séculos, tão pequeno e discreto entre o Mediterrâneo e o Lago de Constança, é tão assustador? Hoje vamos te contar tudo o que precisa saber sobre esse país incrível, aqui no Vale a Pena Conhecer. Então, o que está por trás da suposta invulnerabilidade da Suíça? Na verdade, não são os suíços em si, pois embora o exército suíço tenha cerca de 150 mil soldados, o que é apenas cerca de 30 mil soldados a menos do que a Bundeswehr, o exército alemão, mesmo com a Suíça tendo apenas cerca de 10% da população alemã, definitivamente não seria um páreo para uma verdadeira grande potência, especialmente não contra a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A verdadeira razão para a inviolabilidade da Suíça é que eles têm um arsenal de bombas secreto, mas é claro que não se trata de bombas atômicas, já que a Suíça não é uma potência nuclear, como se sabe. No entanto, eles têm várias bombas, mas há um porém. Em caso de guerra, os suíços não as usariam contra o inimigo, mas contra eles mesmos. Mas é óbvio que não seria contra sua própria população como um ato de suicídio ou contra suas cidades. Em vez disso, eles mirariam em sua maravilhosa infraestrutura, estradas, pontes, túneis e assim por diante, dos quais há milhares na Suíça. De fato, a Suíça colocou estrategicamente explosivos e bombas em todas as infraestruturas críticas que levam ao país. Isso pode parecer loucura, e é mesmo, mas para a Suíça, como país soberano, é extremamente importante se manter afastada de todos os conflitos possíveis. Mas por que a Suíça adota medidas tão drásticas para se proteger? Em vez disso, os suíços poderiam, por exemplo, se juntar à OTAN ou fortalecer seu exército. Bem, a questão é a seguinte: a Suíça é cercada por montanhas, o que dificulta o acesso ao país por via terrestre. Portanto, o país é fundamentalmente dependente de suas muitas pontes e túneis. No entanto, os suíços não viram isso como uma fraqueza, mas sim como uma oportunidade única para criar uma espécie de mecanismo de defesa para se protegerem de potenciais agressores. E o surpreendente é que isso tem funcionado até hoje. A Suíça não caiu nas mãos das grandes potências europeias que se espalhavam diretamente à sua porta. Em vez de conquistar a Suíça, os países vizinhos a viram como uma zona de neutralidade. Eles reconheceram que seria sensato ter uma nação atuando como barreira entre eles, e assim a Suíça se tornou uma zona tampão e permaneceu como uma potência neutra no coração da Europa. O fato de a Suíça ser neutra não é um eufemismo. Pelo contrário, dificilmente poderia ser mais neutra. Ela não faz parte da OTAN ou da União Europeia. Na verdade, ela só ingressou nas Nações Unidas há 19 anos. Além disso, a Suíça se recusa a enviar suas tropas para a guerra, apesar de ter uma impressionante história militar. No passado, outras nações europeias até contratavam mercenários suíços para lutar por elas. No entanto, isso mudou quando a Suíça sofreu uma grave derrota contra a França há várias centenas de anos. Hoje em dia, a Suíça não participa mais de guerras, mas suas habilidades militares não devem ser subestimadas. Como mencionado anteriormente, a Suíça tem um exército relativamente grande, com quase 150 mil soldados profissionais. No entanto, de acordo com a Constituição suíça, em tempos de emergência, eles podem recrutar até 700 mil homens adicionais da população. Além disso, há um fato curioso. Até 2007, todo suíço que completasse o serviço militar obrigatório poderia manter todo o seu equipamento depois disso. Isso incluía uniformes, rifles de assalto e munições. É provável que parte desse equipamento ainda esteja guardada nos porões das casas suíças até hoje.
Mas não só nos porões suíços, nas montanhas suíças também há segredos misteriosos escondidos. No meio do país, escondida numa montanha, há uma base aérea secreta. Vários jatos de combate do tipo FA-18 Hornet estão estacionados lá, prontos a qualquer momento para lançar um ataque surpresa contra qualquer inimigo desavisado que tente bombardear a Suíça. Como você provavelmente percebeu pela formulação da última frase, a localização exata dessa base aérea é estritamente secreta. Sabe-se de sua existência apenas porque soldados suíços a mencionaram nas redes sociais. Os posts foram rapidamente deletados pela Suíça, mas não se pode descartar a possibilidade de que existam várias dessas bases militares escondidas. Na época do Terceiro Reich na Alemanha, a Suíça percebeu a necessidade de se retirar para um lugar seguro no caso de uma invasão. Como a maioria da população vivia em áreas planas e vulneráveis, eles se refugiaram nas montanhas e construíram ali bunkers e túneis. Embora essas instalações de defesa nunca tenham sido usadas para o propósito pretendido, hoje elas têm diversos outros usos. Alguns desses bunkers, por exemplo, foram transformados em salas de maturação de queijo, hotéis ou centros de dados de alta tecnologia onde informações altamente sensíveis são armazenadas. Mas não são apenas nos Alpes suíços que existem bunkers. Por muito tempo na Suíça, era legalmente exigido que cada casa tivesse um bunker onde todos os moradores pudessem ser acomodados. Embora essa lei já não exista mais, agora é exigido que cada residente tenha acesso rápido a um local protegido a partir de sua residência. Isso significa que ainda se precisa de um bunker à prova de bombas no próprio porão ou pagar pelo acesso a um bunker comunitário. Hoje, esses bunkers são usados principalmente como depósitos para armazenar vinho ou outros suprimentos importantes em caso de ataque nuclear ou invasão de tanques. Falando em tanques, se tanques inimigos conseguirem romper as defesas suíças, eles encontrarão armadilhas. Essas armadilhas consistem em enormes fileiras de blocos de concreto projetados especificamente para impedir a passagem deles. Mas há outras surpresas esperando por invasores na Suíça. Em alguns lagos, por exemplo, há casas que parecem comuns, mas que escondem canhões. Eles estão posicionados de forma que, em caso de defesa, também possam eliminar tanques inimigos. Apesar de todas essas surpreendentes medidas de defesa e estratégias de proteção da Suíça, uma pergunta permanece: por que Hitler nunca atacou o país? Na verdade, ele tinha um plano detalhado para invadir a Suíça, chamado Operação Tannenbaum. Historiadores e pesquisadores militares têm teorias diferentes sobre o assunto. Alguns argumentam que foi o forte exército suíço e a posição estratégica nos Alpes que desencorajaram Hitler. Por outro lado, a colaboração entre a Suíça e a Alemanha nazista também desempenhou um papel importante na decisão do ditador. Os nazistas preferiram continuar fazendo transações financeiras com a Suíça e permitiram que o país permanecesse neutro. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já estava lutando com sua campanha na Rússia e não podia se dar ao luxo de desviar recursos para invadir a Suíça. Seja qual for o motivo pelo qual Hitler deixou os Alpes mais ou menos em paz, ela continua sendo, provavelmente, o país mais invulnerável do mundo. Seu compromisso com a neutralidade e a defesa moldou sua história e garantiu sua sobrevivência até hoje. E mais do que isso, a Suíça prospera há décadas economicamente, socialmente e cientificamente. E embora eles tenham reduzido algumas medidas militares nos últimos anos, muitos bunkers, explosivos, bases militares e arsenais de armas ainda existem no país até hoje. O que vocês acham das medidas extraordinárias da Suíça e de sua posição firme de neutralidade? Fala pra gente nos comentários e não se esquece de curtir e se inscrever para mais vídeos interessantes como esse. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.